Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. Esta é a nossa segunda aula sobre a reflexão, concernente a pensadores que estão olhando para uma grande reforma religiosa que viria. E é justamente a temática que nós escolhemos foi uma nova reflexão sobre a teologia cristã. Ora, na aula passada nós falamos sobre John Wycliffe, falamos ainda, além de Wycliffe, falamos sobre John Hus e hoje nós estaremos falando sobre Jerônimo Savonarola. E aqui, notem, um grande pensador em Ferrara. No campo da tradição nós podemos perceber, tanto na arquitetura como também em óleo sobre tela, a representação de Savonarola. Aqui em Ferrara, o castelo e a estátua de Savonarola. Não diferente do que ocorreu com John Hus e ainda postumamente com John Wycliffe, Savonarola também ele foi sentenciado à morte pelo seu pensamento reformador. E nisto, falar sobre este homem, deste grande pensador, deste grande líder, é pontuá-lo sobre a influência que ele recebe do seu avô. Seu avô ele era médico na cidade de Ferrara e como uma criança curiosa, ele estava olhando, uma agenda do seu avô e encontra justamente essa mensagem escrita. Nem os papas, nem os vigários têm o direito de ensinar qualquer coisa contrária às coisas instituídas por Deus. Tudo o que precisamos saber pode ser encontrada na palavra de Deus. Certamente esse texto produziu naquela criança, posteriormente jovem, monge e padre, uma explosão para a época. Ele se torna de fato um grande pregador, uma grande liderança na cidade de Florença. Quando mais jovem, ele tem uma desilusão amorosa e fez com que ele pudesse abraçar de uma forma mais singela e intensa a sua vocação. Nesta imagem você vê a lápide de Savonarola e a ilustração do seu martírio, porque ele abraça a fé cristã. É um período que nós não temos que simplesmente abstrair. A intolerância religiosa que tinha dado os primeiros passos contra os albigenses, os cátaros, já no século XII, ela foi ampliando cada vez mais. Falar de monges e monjas é lembrar que ordens como a de Domingos de Guzmão Garcês, os monges dominicanos, tinham como objetivo, de fato, ir de encontro a qualquer heresia, em particular para Cranmer e Springer, era caçar as bruxas. É bem verdade que a misoginia era muito presente, visível, notório. Ora, a tal ponto que eles escrevem um livro conhecido como Martelo das Feiticeiras, o Malleus Maleficarum. E nele nós podemos perceber três divisões. Em um primeiro momento, procurava provar a existência das bruxas e nisso eles faziam recortes de pensamentos descontextualizados, inclusive da patrística. Uma segunda fase era apresentado ao clero
como reconhecer a figura da bruxa. E, por fim, era um compêndio jurídico ou guia prático para acusar, processar e condenar a bruxa à morte. Haja vista, os monges dominicanos eram hábeis no discurso, na oratória, na fala, eram de fato estudiosos, a tal ponto que ainda no século XII, quando Pedro Valdo, né, no caso, com a proposta de Pedro, né, a trazer de fato a permissão da criação de uma ordem monástica, os valdenses, eles foram inquiridos, eles foram, né, houve uma sabatina, inclusive o dominicano Walter Marco. E infelizmente, para a época, né, os valdenses não logrou êxito, teve que ficar à margem de uma perseguição, não apenas para os cátaros, mas também para os valdenses. Falar de Gonzaga é justamente mostrar que neste período em que estes homens pré-reformadores eles foram mortos, e eu chamo de atenção que eram homens, né, cristãos, católicos, apostólicos romanos, homens que morreram naquele período. E Bernardino ele coloca da seguinte forma em seu livro A Inquisição e seu Mundo: os castigos físicos foram variadíssimos, dependendo da imaginação dos que os aplicavam. Muitos se utilizaram por toda parte os açoites e as mutilações, arrancavam-se os dentes ou os olhos do condenado, cegavam-no com ferro incandescentes, cortavam-se os pés ou pernas, mãos ou braços, esmagavam-se membros, ou então a pena podia consistir na amputação das orelhas, do nariz, da língua ou dos lábios superiores e inferiores. Na França, a pena capital era imposta de 5 maneiras: esquartejamento, o fogo, a roda, a forca, a decapitação. Já na Espanha, teve largo emprego o garrote. Há notícia também de casos em diferentes países em que o sentenciado era exposto a animais bravios para que o trucidassem ou devorassem, tal como havia sido feito nos circos romanos com os mártires dos primeiros tempos da Igreja, que chegou ao fim com o imperador Constantino no Edito de Milão, no ano, né, de 313. Aqui podemos ver o Auto de Fé, como era conhecido, aonde em praça pública os hereges seriam apresentados, né, e, neste caso, queimados. Mais uma vez eu trago para você a imagem do Malleus Maleficarum e vamos, né, trazer neste momento algumas questões sobre a reforma protestante. Leia atentamente os textos abaixo. Erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e está salvo. É preciso exortar os cristãos a esperar entrar no céu, mas pela verdadeira penitência, do que por uma ilusória tranquilidade. Lutero. Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro pelas qualidades econômicas que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também o chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço e sua ação é santa. Calvino. Letra A. Identifique o movimento que promoveu a divulgação dessas ideias. Ora, baseado no que você já tem estudado, é lógico que você irá, né, pensar de pronto que é a reforma protestante, ou também a reforma religiosa. Letra B.
aponte duas características desse movimento. A Reforma Protestante realizou uma série de críticas contra antigas práticas estabelecidas pela Igreja Católica. Além disso, por meio da livre interpretação do texto bíblico, promoveu novos valores que não se assentam nos antigos dogmas da Igreja. Mais uma questão. Se um homem não trabalhar, também não comerá. São Paulo. O texto acima traduz a ideia defendida pelo letra A, protestantismo de Lutero, letra B, protestantismo de Calvino, letra C, catolicismo da Idade Média, letra D, catolicismo da Contra-Reforma. Qual o quesito correto? Qual a questão correta? Parabéns se você assinalou, não é, o pensamento reformado de João Calvino. Mais uma questão para você. A partir de profundo estudo do pensamento de Santo Agostinho, século IV, o teólogo, também monge agostiniano, Martinho Lutero, foi o primeiro a organizar um movimento bem-sucedido contra o clero católico. Com base na afirmação, responda. Letra A. Quais as críticas fundamentais que Lutero faz contra a Igreja Católica? Lutero alegou que a salvação espiritual não era determinada pelos membros da Igreja. Nesse âmbito, ele acreditava que a fé, mediante a graça, era o elemento fundamental para que alguém obtivesse o favor divino. Além disso, criticou a venda de indulgências e questionou o monopólio interpretativo da Bíblia, impostos pelos clérigos católicos. Letra B. Exponha e disserte sobre noções religiosas inovadoras pregadas por Lutero. Ele apontou que o celibato era uma exigência infundada e, portanto, desnecessária. Admitia somente o batismo e a Eucaristia como sacramentos. Incentivava a leitura da Bíblia como ponto fundamental da verdadeira prática cristã. Mais uma questão, e diz: o ato de supremacia promulgado pelo Henrique VIII, monarca na Inglaterra, contribuiu para, letra A, divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo na região da Escócia, letra B. Incentivar a expansão externa, formando, assim, as bases do Império Colonial Inglês, letra C. Promover a reforma anglicana, ao mesmo tempo em que contribui para a centralização do governo, letra D. Implantar o catolicismo no reino, o que foi acompanhado de repressão aos reformistas. E, por fim, a letra E, restaurar os antigos direitos feudais que foram limitados pela Magna Carta de 1215. Qual a questão correta? Parabéns se você marcou a letra C, se pensou na letra C. De fato, o anglicanismo ele nasce de uma forma um tanto quanto diferenciada das demais, pois o monarca Henrique VIII não apenas era o representante do Estado, do governo, mas também ele passou a ser o representante da Igreja, confiscando assim todos os bens da Igreja Católica Apostólica Romana na Inglaterra. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Dê o seu like ou dislike. Alguma dúvida? Deixa aqui registrado. E no mais, muitíssimo obrigado e até a próxima.